Olá, meu nome é Alexandre Gil, eu sou analista de socioeconomia da EPAGRE, e junto com a colega Márcia Mondardo, sou autor desse trabalho intitulado Caracterização e Dinâmica do Abate de Frangos em Santa Catarina. Bom, a avicultura é uma atividade de grande relevância para o Estado. Santa Catarina é o segundo principal produtor de frangos do país, com quase 14% do total abatido. Em 2020 foram 850 milhões de aves produzidas aqui em Santa Catarina, aproximadamente, e isso gerou um valor bruto da produção de aproximadamente 7,15 bilhões de reais, o que faz com que esse seja o segundo principal produto agropecuário de Santa Catarina, atrás apenas da produção de suínos. Em termos de mercado internacional, também o Estado se destaca, com exportação de 1 bilhão e 500 milhões de dólares no ano passado, o que representa 25% do total nacional de carne de frango exportada. E a carne de frango é o principal produto de exportação de Santa Catarina. Em termos de abrangência, a atividade também tem bastante relevância, com 5,7 mil produtores produzindo comercialmente frangos, e além de dezenas de milhares de trabalhadores nos demais elos da cadeia produtiva. E a atividade está concentrada no oeste de Santa Catarina, quase 80% da produção naquela região. Bom, a avicultura industrial, ela surgiu em Santa Catarina nos anos 60 e se desenvolveu nas décadas seguintes. Se desenvolveu, cresceu em termos de número de produtores e número de agroindústrias. Até que nos anos 90 passou a se observar um processo de concentração desse setor, com uma redução de agroindústrias e redução também no número de produtores. E há uma série de trabalhos desenvolvidos nesse período, e desenvolvidos sobre esse período, analisando esse processo. Contudo, quando a gente vem para períodos mais recentes, não há ou há pouquíssimos trabalhos que buscam lançar um olhar sobre a situação do setor no atual momento, no que diz respeito à concentração. É por isso que a gente propôs o seguinte trabalho, o presente trabalho, que tem por objetivo caracterizar e compreender a dinâmica da agroindústria avícola em Santa Catarina, no período recente, 2013 a 2020, e avaliar se há um processo de concentração em curso nesse setor no período em questão. Para isso, a gente partiu dos dados do Sistema de Gestão da Agropecuária Catarinense, SIGEM+, que foram sistematizados por meio do SAS e agrupados de acordo com algumas categorias, as quais a gente vai apresentar e analisar na sequência. O primeiro resultado observado é a queda no número total de unidades que abateram frangos nesse período, 2013 a 2020, saímos de 66 em 2013 para 48 em 2020, uma queda de 27%, ou seja, bastante expressiva. Quando a gente analisa essas unidades de acordo com o tipo de inspeção sanitária a qual elas estão submetidas, a situação é bem distinta nos três casos. As unidades com CIF tiveram uma pequena queda de 8,7%, quase 9%, ou seja, mantiveram-se relativamente estáveis no período. Por outro lado, as unidades com inspeção municipal tiveram uma redução de 23,5%, enquanto que as unidades com inspeção estadual tiveram maior queda, com mais de 45% de fechamento de unidades, fechamento ou absorção de unidades por outras maiores. Então, há uma queda bastante significativa e a gente vê que a situação é bem distinta por categoria. Ao analisar o número de aves abatidas, se percebe que a situação é distinta. Embora tenha caído o número de unidades de abate, nesse período, a produção manteve-se relativamente estável, inclusive com uma pequena elevação de 5,6% entre 2013 e 2020. Ao fazer a distribuição dessas aves abatidas, de acordo com o tipo de inspeção a que os frigoríficos estão submetidos, a gente percebe também uma concentração bastante grande nas unidades com CIF, que responderam por 98,5% em 2013 e 97,8% em 2020. Ou seja, houve uma pequena queda no número, na participação desse segmento. Por outro lado, as unidades com CIE passaram de 1,5% em 2013 para 2,2% em 2020, ou seja, mesmo reduzindo drasticamente o seu número, elas aumentaram a sua participação, o que por si só já é um sinal de que alguma coisa está acontecendo no âmbito desse setor. Uma outra categorização que foi feita nesse estudo foi organizar as unidades de acordo com o tamanho, de acordo com o número de aves abatidas por ano.
elaboramos 6 categorias e organizamos as unidades de abate por tipo de inspeção e por volume de abate. E o que se percebe é que as unidades com SIM estão concentradas nessa primeira categoria, até 100 mil aves abatidas por ano. As unidades com inspeção estadual estão distribuídas nessas 3 primeiras categorias, a maioria concentrada na categoria de 100 mil a 1 milhão de aves, faixa relativamente, abatedouros relativamente pequenos. E as unidades com inspeção federal, a maioria está concentrada nessa faixa de 10 milhões a 100 milhões de aves. É a faixa que concentra o maior número de unidades desse tipo de abatedouro. Ao analisar a participação de cada categoria no total de abates, cada tamanho de abatedouro, ou seja, de quantas aves são abatidas por ano, a gente percebe aqui, eu não vou entrar no detalhamento, isso vocês podem ver melhor no artigo, mas a gente percebe que as unidades maiores, acima de 50 milhões de aves por ano, respondem por quase metade das aves abatidas em 2020. Essa última coluna aqui, infelizmente não saíram os anos aqui, o número 1 é 2013. Houve uma pequena concentração aqui entre 2013 e 2020. No trabalho de revisão bibliográfica, a gente se deparou com esse estudo de Canever, que organizava os abatedouros de acordo com 5 categorias. Para fazer uma comparação, fizemos a mesma organização que esse autor e chegamos e verificamos que em 1985, os abatedouros acima de 61 milhões e 500 mil aves respondiam por cerca de 23% do total de abates, enquanto que em 2020 esse mesmo perfil de unidade responde por quase 1/3, quase 33%, ou seja, aqui também se observou uma concentração de abates segundo essa categorização do autor. Uma outra análise feita em relação às empresas. A gente organizou os dados de acordo com as empresas e o número de unidades de abate, já que uma empresa pode ter mais de uma unidade de abate. O que se percebe é que em termos de número de empresas, há uma relativa constância, embora tenha variações nos anos intermediários, mas entre 1980 e 2020 há uma variação relativamente pequena em número de empresas detentoras das unidades de abate. Agora, quando você vai por número de unidades de abate, percebe uma variação bem significativa. Passamos de 11 em 1980 para 21 em 2020. Isso empresas com inspeção federal, ou seja, o número de empresas manteve-se relativamente estável, mas as unidades de abate quase que dobraram. E em 2013, as 3 maiores empresas do setor respondiam por 87% dos abates, isso passou para 94,5% em 2020. Para finalizar, o que a gente concluiu foi que entre 2013 e 2020 houve uma redução no número de empresas que abatem frango em Santa Catarina. A maior redução aconteceu nas unidades com inspeção estadual, embora a participação desse segmento tenha crescido. Apenas 3 empresas respondem por mais de 94% das aves abatidas em Santa Catarina em 2020, e isso tudo nos leva a concluir que a concentração desse setor segue acontecendo e houve uma concentração nos últimos 8 anos, no período analisado no presente estudo. Obrigado.